Olá, seja muito bem-vindo nesse canal Filosofia Existenciais, onde eu falo sobre a vida e a morte, as relações interdimensionais, sobre aquilo que nós tivemos, sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que também suponhamos, mas sempre com uma perspectiva ao lado de minha pessoa, como eu, um pobre mortal. Antes de qualquer coisa, solte a vinheta. Pois bem, meu nome é Thiago Monteiro e hoje vamos falar sobre mim um pouco mais, sobre a minha história, sobre os meus desafios, sobre os meus projetos e do que vai acontecer nesse canal. É a importância de criar um vínculo com vocês nessa base, que vai ser a base de sustentação desse canal, para que vocês possam é, conhecer um pouco mais sobre mim antes de julgar qualquer coisa. Por isso eu quero frisar algumas coisas que são muito positivas para mim, que não é muito interessante, mas eu prefiro me arriscar e criar esse desafio, porque eu acho necessário falar um pouco de verdade, porque eu trabalho com uma verdade. E a verdade da gente consegue colocar uma sinceridade um pouco mais apurada. Eu acredito que vocês não querem ouvir alguém que esteja mentindo, ou fora do contexto, ou fora da sua proximidade, daquilo que vocês acreditam. É por isso que eu estou aqui e eu pretendo ser um pouco mais resumido sobre quem eu sou, os meus projetos e qual é o objetivo desse canal. Vamos lá. Tudo aconteceu em 1985, quando a minha mãe ela estava grávida de mim. Grávida de mim? Não foi muito bom. Quando minha mãe esteve grávida e ao terceiro mês de gestação, minha mãe teve rubéola. E essa rubéola atingiu a minha audição praticamente, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso fez com que, quando eu nascesse, não aparecesse nada. Eu não tinha nenhuma aparência, nenhuma modificação ou uma deficiência corpórea visível. E a minha audição só foi percebida quando eu tinha 3 anos de idade. Quando eu estava caminhando, alguém me chamou e eu não escutava. Aí eu fui fazer o teste que realmente descobriu que eu tinha uma deficiência auditiva muito grave, tanto é que do lado esquerdo eu perdi praticamente 90%, e o lado direito é mais moderada, é o que eu mais escuto. E, e é por essa deficiência auditiva que me afetou a minha linguagem, a minha forma de falar. Por quê? Porque eu escutava as palavras de uma maneira que eu achava que era correta e reproduzia. E isso já criou um vínculo, um vício muito difícil de ser recuperado. Além de me atacar um pouco mais da parte da linguagem, da forma como eu uso a língua, a parte vocal, a entonação. Isso tudo corroborou para que intensificasse um pouco mais a minha deficiência e me prejudicasse um pouco na parte social. Tanto é que imagine, quando você é um garotinho de 5 ou 6 anos, usando um aparelho, você é um diferentão, você não consegue se socializar porque você não conseguia aproximar com seus coleguinhas, porque os coleguinhas sempre afastavam de você. Isso não é legal. Isso nunca foi legal, na verdade, né? E os meus professores sabiam disso. E a única forma que me fez para poder aproximar um pouco mais foi fazer o teatro. Ele me colocava no teatro, mesmo sabendo que eu tinha uma deficiência auditiva, essa coisa, porque sabia que essa, social, essa forma de socializar era uma forma mais democrática, muito mais fácil, muito mais pertinente. Eu fiz 8 anos de teatro, isso foi muito bom. Eu aprendi a, a conversar, a se movimentar, a criar uma participação maior daquilo que a gente começa a se confrontar com outras pessoas.
E com isso, ao passar dos anos, isso foi me deixando um pouco mais afastado um pouco de mim. Porque eu me considerava um diferente por não ter as mesmas qualidades que outras pessoas tinham. As pessoas falavam corretamente, eu nem tanto, né? E isso me prejudicava, porque eu acreditava que essa deficiência me fez levar a um patamar muito mais sombrio, né? Porque eu tive uma depressão, isso aos 15 anos em diante. Isso fez com que eu não me tornasse assim tão especial na visão das pessoas. Isso foi um caso muito sério, porque foi difícil me controlar, foi difícil me descobrir um pouco mais. Eu tinha vergonha até de olhar no espelho, só para você ter uma ideia. Já tive várias maneiras, já tive oportunidades, né, de tirar a minha vida. Eu morava ali próximo a Ponce, que liga ao centro, ao bairro onde eu morava. E quando eu ia trabalhar, eu sempre passava ali. Eu falei, poxa, eu tinha várias oportunidades. Eu não estou aqui, obviamente, dizendo que isso é uma maneira certa. Não é uma maneira certa, nem é correta. Eu entendo que não é porque eu fui longe demais, é porque era a minha situação. Essa minha situação imperava um pouco mais tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu colocava na minha cabeça. E isso só se intensificou, essa parte da depressão, 2 anos atrás. Eu tive que procurar uma psicanálise. Eu fui fazer a sessão de psicanálise, eu me curei, isso foi muito bom. Se eu soubesse se era tão bom, eu tinha feito desde o começo, quando eu era pequeno. O que será que eu não fiz, né? Isso ia me curar muito mais rápido. E eu ia entender a minha posição desse mundo. Não é por isso que eu sou diferente, que eu sou totalmente alheio às coisas erradas da sociedade. A sociedade que é doente por não perceber que, apesar das minhas diferenças, eu tenho algumas qualidades a te mostrar. E é por isso que vocês estão vendo, e com certeza estão ouvindo, que eu tenho uma deficiência, uma dificuldade na hora de falar, na hora de criar uma linguagem. E eu espero que vocês não me julguem por isso, porque eu estou trabalhando todos os dias com isso. Eu estou fazendo a fono, infelizmente na pandemia isso deu uma parada um pouco, porque não tem como, né, fazer a sessão do fono, mas eu estou fazendo. É uma coisa que não desistiu dentro de mim, e eu tenho certeza que isso vai melhorando a cada dia. E melhorou bastante, para falar a verdade, né, porque dá para ver assim, a diferença absurda de coisas. Quando eu não fazia fono e agora estou fazendo, né. E é isso mais ou menos, é um resumo da minha vida, um resumo daquilo que eu passei, né? Por isso que eu falo para vocês que nunca duvidem do desafio, porque o desafio ela foi feita para ser quebrada. Ela foi feita para quebrar todos esses muros de preconceito, da discriminação, da falta de empatia. Eu tive que pular várias vezes. Eu fiquei muito tempo parado olhando para o muro e pensando, o que eu faço? Eu quebro esse muro, será que eu tenho uma capacidade de passar para o outro lado? Eu demorei muito e hoje eu passei para o outro lado. Apesar que eu não estou assim, sendo sincero, 90%, 100% curado, vamos dizer assim, mas 90% eu já estou mais calmo, mais relutante daquilo que eu sou, né? Porque é muito difícil você confrontar você mesmo, porque imagina, quando eu era pequeno, eu tinha uma vergonha de olhar para um espelho meu, né? Você olhar, você e falar, poxa, você é diferente dos outros.
E isso me criou uma dificuldade um pouco mais aprimorada, né? Porque isso atingia não a parte do que eu acreditava, mas a parte intelectual. Então, o que aconteceu? Isso foi quebrando as barreiras que eu recomendo a vocês. Se procure uma psicanálise, né? Isso é muito importante, é muito bom. Mesmo que você não tenha nenhuma doença, nada. Porque faz você enxergar um pouco de você e o mundo ao seu redor. Isso faz se curar rapidamente. Pois bem, aí vocês perguntam, mas o que eu faço da vida? Quem sou eu? Então, eu já vou falar uma coisa para vocês. Eu sou colunista de trilhos de cinema, de séries e também revisor do site da qual eu faço colunas. E também sou idealizador, fundador e roteirista e apresentador de um podcast que também eu possuo, e em base das datas de descrição vai estar todas as informações para que vocês possam ver. Qual é o desafio de fazer esse canal? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é criar um laço, ficar mais próximo de vocês e ver que eu não sou tão diferente de vocês. Nós somos todos iguais. E eu quero mostrar uma perspectiva um pouco do que eu vejo na minha vida, porque, por incrível que pareça, para quem é um deficiente auditivo, a vida, a forma de você enxergar a vida é um pouco diferente. A forma como você se apresenta é um pouco mais complicada, porque você está exigindo um pouco mais da sua intelectualidade daquilo que você acredita. E esse é o ponto, porque a minha filosofia existencial é ter que você acordar todos os dias e criar um novo desafio para poder superar. E essas superações, elas estão ocorrendo todo tempo, a todo momento. Porque imagina, eu como deficiente auditivo, eu já estou muito fora por causa disso. Que uma pessoa falou que nunca namoraria alguém que tem uma deficiência auditiva, que não sabe falar direito, assim. Eu prefiro não falar o nome dessa pessoa, mas porque faz muito tempo, mas isso aconteceu, né? É, nas escolas, eu sempre tive um pouco de amigos, sabe? Eu tive amigos assim, aqui de lá, sabe? Que tá mais próximo da realidade, de que entenderam o meu mundo, né? Meu mundo não é tão diferente de vocês, apenas é uma visão um pouco distorcida daquilo que você conhece. Eu tenho uma visão apenas um pouco mais aberta, porque eu enxergo muito o que está de fora, que enquanto muita gente enxerga o mundo muito por dentro. Então, basicamente é isso. Esse é o primeiro vídeo. Não é um vídeo muito bem produzido, não é um vídeo, vai ganhar milhões de likes, milhões de seguidores, milhões de inscrições, mas é um vídeo de um pontapé. Eu procuro também criar novos quadros que vão acontecer a cada momento que esse canal estiver andando, principalmente porque eu também sou músico, né? E eu gostaria de mostrar também as minhas canções de música que eu gosto bastante, de forma que são tocadas diferentes, quase um fingerstyle, sabe? Mas também é uma composição minha, né? Que eu ouvia e eu criei as melodias de uma forma diferente se vocês são acostumados a ouvir. E principalmente outras coisas, a gente falar sobre filmes, séries, livros, álbum de música, porque música também é minha paixão, cinema também, às vezes vamos falar sobre isso. O importante é que todas essas coisas estão ligadas à minha vida. E é essa a minha filosofia, de mostrar a minha vida de uma forma um pouco diferente, que possa mostrar que não é porque eu sou deficiente, que eu tenho uma limitação daquilo que eu vejo. Eu tenho uma limitação pessoal de forma de se comunicar, mas jamais de pensar, de questionar, de acreditar em alguma coisa. É isso. E
Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe um like, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva nesse canal para você receber todos os vídeos, tá? E principalmente ative o sininho, porque o YouTube não tem costume de notificar. Então assine o sininho para notificar todos os vídeos que vêm a surgir nesse canal. Então é isso, muito obrigado, bye.